Graças a Deus, bem-vindos, que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, que a graça do Senhor esteja com você, que a presença do Senhor nos faça transbordar, que a sua glória se manifeste e que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre todos nós. Boa noite, que alegria estarmos novamente juntos neste nosso encontro diário, sempre às 22 horas, para estudarmos, para aprendermos, para buscarmos respostas na palavra de Deus. Não me esqueço do que a Bíblia diz no Salmo de número 119. Lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus é, para nós, a referência. A palavra de Deus é para nós a resposta. A palavra de Deus é para nós o verdadeiro poço de renovo e de fé. Porque está escrito que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Se eu não tenho a palavra de Deus no meu coração, primeiro eu peco. Porque o salmista mesmo nos ensina, eu guardei a palavra no meu coração para não pecar. Se eu não tenho a palavra no meu coração, eu peco. Primeira consequência. E a segunda consequência, se eu não tenho a palavra no meu coração, eu não tenho fé. E as consequências disso são importantes. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. A salvação é pela fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie delas. Então, se eu não tiver fé, ou se a minha fé for muito pequena, se a minha fé for muito fraca, eu estarei fadado a graves consequências na minha vida. E a maneira de eu buscar mais fé é na palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz respostas, a palavra de Deus nos traz motivação, a palavra de Deus nos dá esperança, a palavra de Deus renova as nossas forças, a palavra de Deus nos anima, a palavra de Deus nos conforta, a palavra de Deus nos direciona. Se nós não estivermos com a palavra de Deus firmemente posta em nosso coração, teremos grandes dificuldades. E eu percebo que mesmo em meio ao povo de Deus, aqueles ditos crentes, os que frequentam grupos e congregações e locais de reunião, há muitos que não têm a palavra de Deus guardada na sua mente, guardada no seu coração. É por essa razão que Paulo escreve lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque lhes falta direcionamento, lhes falta inspiração, lhes falta fé, lhes falta graça. Paulo, quando vem escrevendo naquele capítulo, ele está falando acerca da ceia do Senhor, e até para participar, para tomar parte do corpo e do sangue de Cristo, é necessário guardar a palavra de Deus em nosso coração. Se a palavra de Deus não estiver encalacrada em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma, em nosso espírito, não teremos fé, e sem fé estaremos em pecado, e em pecado estaremos distantes de Deus, e distantes de Deus não teremos parte com Ele. Veja que tudo acaba indo em direção à palavra de Deus. A oração, ela é indispensável para me fortalecer e para estabelecer comunhão, para estabelecer relacionamento com Deus. Mas a base é a palavra. O alicerce, o fundamento, o princípio é a palavra. Não é por acaso que o Senhor nos direcionou à palavra desde o início, quando nós começamos com esse ministério de lives há mais de 6 meses. O foco sempre foi e continuará sendo a palavra.
temos oração, temos clamor, temos intercessão, eventualmente temos mistérios, profecias, etc. Mas o foco continua sendo a palavra. Hoje, o povo está enfraquecido porque a sua fé está abalada porque lhes falta a palavra. E eu fico surpreso como a nossa geração não conhece a palavra. Nós começamos a ministrar, nós começamos a pregar, e eu costumo, claro que pela internet não dá muito certo fazer isso, mas nas reuniões presenciais eu costumo citar textos bíblicos, e eu começo o versículo e não concluo. Eu faço uma pausa e observo. Quem conhece a palavra, termina. Quem conhece a palavra, quem estuda a palavra, quem lê a Bíblia, eu começo, versículos conhecidos, evidentemente. Você começa a falar e a pessoa continua. Se você interromper a citação bíblica, o indivíduo continua falando. Porque conhece, porque está realmente cheio daquele princípio, daquela palavra, a palavra arde em seu coração. Mas é uma pessoa ou outra, a maioria fica olhando assim. Se você começa um texto bíblico e não conclui a citação bíblica, as pessoas não sabem. Isso preocupa muito. Por quê? Então eu posso pregar o que eu quiser, que a pessoa não tem base, vai acreditar. Eu posso falar qualquer coisa que a pessoa vai acreditar. Ah, está escrito em tal lugar, e a pessoa nem sabe que não tem aquele capítulo. E a pessoa nem sabe que não existe aquele texto. É importante conhecer a palavra. É importante conhecer a palavra de Deus. Pronto, você quer ver um exemplo? Ah, isso está escrito no capítulo 7 da carta de Paulo aos Efésios, versículo tal. A carta de Paulo aos Efésios não tem 7 capítulos, só tem 6. Então como é que tem o capítulo 7? Eu escrevi o capítulo 7, é um livro póstumo? Como assim? Então eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu não conhecer as Escrituras, eu fico vulnerável. Se eu não conhecer as Escrituras, eu fico totalmente fragilizado. E eu fico encantado com o que a Bíblia nos ensina. No próprio livro de Atos dos Apóstolos, está escrito que os de Bereia, da região, da cidade de Bereia, eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, da cidade de Tessalônica. Por quê? Porque eles recebiam a palavra com avidez, ou seja, devoravam a palavra, mas verificando as Escrituras se as coisas realmente eram assim. Não é pecado você pegar o que está sendo ministrado e conferir na Bíblia. Na Bíblia. Não é na opinião de fulano, de beltrano, de ciclano. Tanto que, aqui pregando, a gente eventualmente cita os versículos e não lê para ganhar tempo, porque a live tem um tempo reduzido. E a ideia não é estudar, é pregar. Pregar não é a mesma coisa que estudar. Porém, nós temos estudos bíblicos. Nos estudos bíblicos, eu faço questão de ir a fundo nos textos bíblicos. A gente lê os textos durante o estudo. A gente mostra na palavra que o que estamos dizendo tem base bíblica. Porque se eu não tiver embasamento na palavra, eu posso dizer o que eu quiser. Mas eu tenho que embasar tudo aquilo que é ensinado na Bíblia Sagrada. Veja como é importante. Deus, quando fala com Josué, ele diz para Josué assim: não se aparte do livro da lei. Que na época eram os 5 livros escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O chamado de 5, Pentateuco. Que eram os livros que inclusive ficavam guardados dentro da Arca da Aliança. E Deus disse: Josué, não se aparte destes livros, mas leia e medita neles de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto neles está ordenado. Se eu vou para o livro de Salmos, no Salmo capítulo 1, versículo 2, está escrito a respeito do justo: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O prazer do servo de Deus, o prazer, a alegria, a graça, a satisfação está na lei do Senhor. E meditando nela de dia e de noite. Eu posso não ficar o dia inteiro com a Bíblia na mão, lendo.
Claro que seria ótimo. Mas tudo bem se não for possível. Desde que eu leia, é necessário, isso é importante ensinar até para as crianças, ter o hábito de fazer devocional. O que é isso? Separar um período do seu dia e reservar para o Senhor leitura, meditação e oração. Eu tenho que ter isso como parte integrante da minha rotina diária. Assim como eu arrumo tempo para me alimentar, eu arrumo tempo para tomar banho, para fazer a minha higiene pessoal, eu arrumo tempo para trabalhar, eu arrumo tempo para estudar, eu arrumo tempo para aquilo que me interessa, porque a gente não deixa de fazer o que gosta porque diz que não deu tempo. A gente diz que não deu tempo para as outras coisas. Mas para aquilo que a gente gosta, a gente nunca diz que não deu tempo. Não deu tempo de ir ao shopping, para quem gosta de ir ao shopping. Não deu tempo de jogar bola, para quem gosta de jogar bola. Não deu tempo de jogar videogame, para quem é fã dos games. Não deu tempo de dormir, para quem gosta de tirar aquele cochilo. Ei, sejamos francos, sejamos sinceros. A gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Ah, o meu time vai jogar e é a final do campeonato. Ah, não deu tempo de assistir. Ei, você vai arrumar tempo. E como é que não arruma tempo para a palavra? E como é que não arruma tempo para a oração? E como é que não arruma tempo para o Senhor? Olha, não podemos achar que vamos enganar a Deus. Porque Ele conhece o nosso coração. De novo eu vou na palavra, Salmo 139. Ele sonda os meus pensamentos. A palavra não chegou à boca, ainda está nos pensamentos e o Senhor já conhece. Logo, não há como, não tem jeito, é impossível enganar a Deus. É impossível. Não tem condições. Não adianta falar, Senhor, não deu tempo. Ele sabe. É mais fácil dizer, Senhor, eu não fiz. Me ajuda a mudar as minhas atitudes. Senhor, eu não priorizei. Por que uns conseguem e outros não? Por causa de prioridade. O dia tem as mesmas 24 horas para todos os 7 bilhões de seres humanos sobre a Terra. As mesmas 24 horas. Algumas pessoas buscam ao Senhor, outras não. Agora, por que aqueles que buscam conseguem buscar? Prioridade. Prioridade. E eu quero falar sobre prioridade. Quais têm sido as suas prioridades? Olha, a pandemia nos ensinou muito sobre prioridades. De repente, de uma forma inesperada, toda a humanidade se viu acuada por um vírus que deixou todo mundo perdido. Radicalmente se mudou de uma hora para outra os hábitos de todo mundo. E eu não me refiro só ao álcool em gel, à máscara, não é só isso. Distanciamento social. Colocou à prova uma série de convicções que nós tínhamos. De repente, todo mundo parou, fechou tudo, como se tivesse fechado para balanço. Empresas, por exemplo, fecham para balanço anual. Bancos, instituições financeiras fecham no último dia útil do ano para balanço. Salvo engano, 30 de dezembro, a não ser que caia no final de semana. Fecha para balanço, não abre. Para fazer avaliação. De repente a humanidade se viu fechada para balanço, para fazer avaliação. E aí vem o apóstolo Paulo e diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E ele fala isso no contexto da ceia do Senhor. De novo, 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então eu tenho que me examinar. E a pandemia me proporcionou, não só a mim, mas a todos nós, uma revisão de conceitos e de valores. Você parou para perguntar para si mesmo, não para os outros, cada um sabe da sua vida. Você já parou para perguntar para si mesmo, como é que fica agora
E se acontecer de novo? E se vier uma segunda onda, como alguns suspeitam que virá? Há registros históricos, por exemplo, para quem quiser estudar, a última grande pandemia que afligiu a humanidade foi há 100 anos. Foi a tal da chamada gripe espanhola, que de espanhola não tinha nada, mas enfim, foi esse o nome que foi dado e eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Basta estudar a história. Foi entre 1918 e 1920. Portanto, 100 anos atrás. Ela teve 3 ondas. Veio, teve o pico, recuou, veio de novo, recuou e veio de novo, recuou. E levou cerca de 50 milhões de pessoas na época. Nós não sabemos como vai se comportar o coronavírus, o novo coronavírus. Mas o que é que nós sabemos? Sabemos que não sabemos. Porque o Senhor continua sendo Deus, Ele sim, todo-poderoso, e nós, que muitas vezes equivocadamente nos achamos autossuficientes, somos frágeis, somos limitados, somos fracos e totalmente dependentes da graça e da misericórdia dele. Porque veja, um vírus para tudo. Uma situação de pandemia causa tanto transtorno. Isso sem falar em eventuais motivos de força maior, que seriam os episódios da natureza que nos surpreendem e nos mostram o quanto somos pequenos. Furacões, vulcões em erupção, terremotos, tsunamis, maremotos, enchentes, etc. Cada um desses episódios, desses cataclismas, mostra o quanto nós somos pequenos e o quanto Deus é todo-poderoso. Isso nos leva a colocar as coisas nos devidos lugares. A pandemia foi uma oportunidade que Deus deu à humanidade, a um preço alto, convenhamos. Só no Brasil foram 100 e tantas mil mortes contabilizadas até agora. Eu não tenho os números atualizados, mas sei que passam de 110, 120 mil mortes oficialmente contabilizadas. Um preço alto. Mas foi uma oportunidade da humanidade repensar. Foi uma oportunidade da humanidade rever o que de fato é importante. Que de repente nós estamos numa rotina alucinada de produção, produção, produção. Trabalho, trabalho, trabalho. Para ter dinheiro, para comprar, comprar, comprar. E de uma hora para outra não tem o trabalho e não tem o que comprar. Parou a indústria. Não faltou alimento, pelo menos na nossa localidade, por pouco. Precisamos entender que nós não somos autossuficientes e que dependemos do Senhor. E por que toda essa análise, por que toda essa situação de pensamentos que estão sendo colocados? Hoje o Senhor me levou novamente à história de um personagem bíblico marcante e forte, chamado Jó. Tudo ia bem na vida de Jó. Rico, dono de rebanhos, muitos servos à sua disposição, 10 filhos, bens, ouro, prata, sucesso, saúde e muito amor a Deus. E se você começa a leitura do livro de Jó, do início, capítulo 1, você encontra um diálogo entre Satanás e Deus. De onde viestes? Ah, eu vim de rodear a terra. E aí Deus começa a dizer assim para Satanás: viste o meu servo Jó?
como ele é íntegro, como ele é fiel, como ele ama o Senhor. E Satanás, zombador como é, começa a questionar e dizer: ah, Deus, é muito fácil ser fiel, é muito fácil ser íntegro, é muito fácil quando se tem tudo. Deus disse: não. Ele de fato é íntegro, ele de fato é fiel e ele de fato ama o Senhor. Mas para que você saiba, como eu conheço o coração dele, você não conhece, para que você saiba que Jó é quem eu digo que ele é, pode tirar tudo dele. Deus deu autorização. Nada acontece sem a permissão de Deus. Um primeiro ensinamento muito especial. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus permitiu. Para mostrar para Satanás quem Jó era. E de fato começou. Houve um rebuliço na vida de Jó. Primeiro houve um episódio catastrófico em que de uma vez só todos os filhos estavam reunidos numa festa na casa do mais velho. E houve um episódio em que desabou a casa e morreram todos. Depois houve um outro episódio em que houve outra situação na qual os rebanhos também morreram. Depois houve um outro episódio em que os servos morreram. E de cada episódio sobrava um servo ou um sobrevivente para vir trazer a notícia para Jó. E assim, de uma vez, Jó perdeu os 10 filhos, Jó perdeu todos os rebanhos, Jó perdeu os seus servos, Jó perdeu tudo. Isso é o capítulo 1 do livro de Jó. E depois, há um segundo diálogo entre Satanás e Deus. E de novo Deus diz assim: viste o meu servo Jó? Como ele é íntegro e fiel e ele ama o Senhor? Aí Satanás foi mais duro. Satanás disse: pele por pele, até os ossos, e o homem não será fiel a Deus. E Deus de novo Deus dá permissão a Satanás. Agora eu já estou no capítulo 2. Deus de novo dá permissão a Satanás para que Satanás toque na saúde. Pode fazer com ele o que você quiser, Satanás. Só não o mate. Poupe a vida, porque a vida dele me pertence. E Jó termina ficando doente, com tumores, chagas, da cabeça aos pés. E eu vou agora ler para você o versículo 8 do capítulo 2 de Jó. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Um caco de telha. Um caco de barro. Para raspar suas feridas, suas chagas, seus tumores. E então, se você continuar a leitura, a mulher de Jó começa a contestá-lo. Jó não perdeu a mulher. A mulher não perdeu, não. E aí a mulher, que foi o que sobrou para Jó, porque nem a saúde mais ele tinha, começou a contestá-lo e disse assim: você ainda conserva a sua integridade? Deus conhecia o coração de Jó e ele havia dito a Satanás que Jó é um personagem íntegro. O que é íntegro? A palavra íntegro vem de inteiro. Ou seja, Jó era um homem inteiramente fiel a Deus. A fidelidade de Jó, o amor de Jó a Deus, independia de filhos, posses, rebanhos, servos ou saúde. Jó estava no fundo do poço. Não havia mais o que perder.
mas ele tinha ainda amor, porque ele era íntegro. E a própria mulher reconhece isso, mas você mantém a sua integridade até diante disso? E a resposta que Jó dá para ela é quase que incompreensível, de modo humanamente falando. Ele diz assim: tu falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não o receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Jó não pecou. Jó tinha uma convicção: Deus é Deus. Se eu tenho tudo, Ele é Deus. Se eu não tenho nada, Ele é Deus. E a integridade não está relacionada, não está condicionada ao que eu tenho. A integridade está relacionada, a integridade está condicionada ao meu coração, na presença de Deus. E a palavra que me chamou a atenção foi justamente o momento em que Jó toma um caco de telha para se raspar. Outra tradução diz para se coçar. Telha é feita do quê? A maioria das telhas, barro. Tem uma outra tradução que diz um caco de louça. De um modo ou de outro, entendamos aqui uma questão, que é o que me chamou a atenção. Por que Jó não pecou? Porque Jó permaneceu íntegro. E por que Jó permaneceu íntegro? Porque ele não abriu mão da presença de Deus. Tem muita gente nos nossos dias deixando de lado a presença de Deus por muito menos. Deus conhecia o coração de Jó. E ele mostrou isso, permitindo que Satanás tocasse em tudo. E Deus tinha um plano com isso. Jó depois é usado por Deus para interceder pelos seus amigos. Aí você vai ter toda a trajetória de Jó, que é uma história lindíssima, até chegar no último capítulo do livro, que é o capítulo 42, que narra o momento da reviravolta. O capítulo 42, ele vai narrar, ele vai relatar o resultado final desse trabalho de Deus na vida desse homem. O capítulo 42, ele começa com uma citação que me encanta, que Jó mesmo declara que antes, lá no tempo que ele tinha tudo, ele conhecia Deus, mesmo sendo íntegro, ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas no meio dessa situação de dor, no meio dessa situação de perda, no meio dessa situação de crise, no meio dessa situação de desgraça, Jó aprendeu a conhecer a Deus. Não mais de ouvir falar, mas os seus olhos viam a presença do Senhor. E a Bíblia narra o momento da virada, o momento da restituição. Está lá no versículo 10 do capítulo 42. O momento da mudança de cenário. Foi o momento em que Jó intercedia pelos seus amigos. E Deus, aí Deus entrou em cena. Chega um dia, primeiro Deus deixou Satanás tocar em tudo. Deus deu autorização. Deus permitiu. Deus é dono. Ele pode matar, ele pode dar a vida, ele pode abrir a porta, ele pode fechar, ele pode deixar doente, ele pode curar. Ele é Deus. Ele é todo poderoso, ele é o grande eu sou, ele não deve satisfações a ninguém, ele é o dono dos céus. O final de tarde de hoje foi belíssimo aqui na nossa cidade.
Ele é o dono de tudo aquilo. Ele criou tudo aquilo com a sua palavra. Só o homem que ele formou com as mãos. O resto tudo ele criou com a palavra. Haja e ouve. Haja e ouve. Só o homem que não ouve. O homem foi feito. Ele não deve satisfações a mim nem a você. Ele não deve satisfações a nenhum de nós. Ele faz o que ele faz porque ele faz e ele é Deus. Acontece que a minha fidelidade, é isso que encanta na palavra. A integridade de Jó, assim como a minha fidelidade, não pode estar condicionada ao que ele me dá. Infelizmente, e por causa das nossas orações e intercessões, infelizmente, muita gente nos procura pedindo a bênção. Ora para que eu seja abençoado. Quando o melhor seria ouvir, ora comigo, para que o Senhor venha em minha direção. Porque eu preciso da presença de Deus. Porque se eu tiver a presença de Deus, a bênção virá. Se eu tiver a presença de Deus, a bênção será uma consequência. Jó não pecou. Porque Jó, eu vejo o caco de telha como um ato da presença de Deus. Imagina ele raspando as suas feridas, sem murmurar, sem questionar a Deus. Nós, por muito menos, é por isso que eu digo que a gente vive uma geração mimimi. Se pifou, pronto. Quer ver? Deu problema, estou sem Wi-Fi. Pronto. Já estamos nos finais dos tempos. Não temos Wi-Fi. O celular pifou. Meu Deus! Como é que eu posso viver sem celular? A internet caiu. Ah, Deus não é fiel. Como é que Deus permite uma coisa dessas? Olha para a vida de Jó. A Bíblia fala que ele não pecou com sua boca. Enquanto mesmo teve ao seu lado uma mulher que dizia: amaldiçoa Deus, para de ser íntegro, amaldiçoa Deus e morre. E ele disse: não, você está falando como se você fosse uma doida. Não importa o que aconteceu, Deus é o meu Deus. Não importam as circunstâncias, eu confio nele. Nele esperarei. Aí vem o salmista e diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O caco de telha é um ato da presença de Deus. Foi o que sobrou. Mas a presença de Deus estava no caco de telha. Porque ao raspar as suas feridas, ele não murmurou. Ele não questionou. Ele não blasfemou. Ele não se rebelou contra Deus. Mas ele manteve a sua integridade em adoração. É muito lindo a gente cantar. O cântico é emocionante. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Mas vivamos isso. Eu tenho despesas. Se o Senhor me der recursos para pagá-las, ele é Deus. Se não der, ele continua sendo Deus. Se eu estiver com saúde, ele é Deus. Mas se eu adoecer, se eu contrair, por exemplo, a Covid-19, ele continua sendo Deus. Se tudo der certo, eu tenho uma entrevista de emprego, eu tenho uma proposta de trabalho, eu tenho um negócio para fechar. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Eu tenho um projeto. Se for aprovado, ele é Deus. Mas se não for, ele é Deus. Eu não posso, de fato, como diz a canção, eu não posso adorar a Deus pelo que ele faz. Não. Eu não posso me prostituir pela bênção de Deus. Senhor, se o Senhor me der, eu vou fazer, eu vou te adorar. Não pode estar condicionado. A fidelidade, a integridade, a palavra-chave é essa, integridade. A integridade de Jó não estava condicionada. E Deus conhecia o coração. E mesmo com o questionamento de Satanás, Deus mostrou. Ficou evidente. E quando ficou claro, aí Deus foi lá e devolveu tudo em dobro. Deu a ele mais 10 filhos. E o dobro de posses, o dobro de rebanhos, o dobro de servos, etc. Deus honrou. E é interessante porque a Bíblia fala sempre em dupla honra. Jó recebeu dupla honra. Deus foi fiel. Deus não falhou. Porque Jó permaneceu. E aí eu pego essa situação e trago para mim. Como é que eu tenho reagido diante das circunstâncias? Se tenho dinheiro, ele é Deus. Se não tenho, ele é Deus. Se tenho um teto, ele é Deus. Se não tenho, ele continua sendo Deus. Se tenho saúde, ele é Deus. Mas se adoeço, ele também é Deus. Infelizmente, hoje se fala muito num evangelho de bênçãos. Não no evangelho de cruz. Os sinais seguirão aos que creem. Eu não estou diante de Deus, eu não sirvo ao Senhor por causa das bênçãos. Eu sirvo ao Senhor porque Ele me amou primeiro. Eu sirvo ao Senhor porque Ele morreu por mim. Eu sirvo ao Senhor porque Ele me escolheu. Eu sirvo ao Senhor porque Ele é tudo. Eu sirvo ao Senhor porque Ele é a razão da minha vida. Mas a razão da minha vida não muda em função das circunstâncias. A razão da minha vida não muda em relação ao que acontece de forma inesperada. Nós temos que nos acostumar a lidar não só com as vitórias, não só com as graças, não só com as bênçãos, não só com a fartura. Paulo, o apóstolo, ele foi provado e foi um homem que aprendeu a viver na fartura e na escassez. Ele foi provado e ele aprendeu a viver na calmaria e na tempestade. Na paz e na tribulação. Parece que tem crente que não tem a noção de que mesmo na tribulação ele tem que servir e adorar a Deus. E quando começamos a falar sobre isso, parece que a palavra não é convidativa, não é atraente, não é conveniente, não é oportuna, portanto não dá ibope, portanto não rende curtidas, não rende likes, não rende seguidores, não rende amigos, não rende compartilhamentos, não rende aviãozinhos. Mas se começarmos aqui a profetizar, eis que assim diz o Senhor, você será abençoado, e chegou o tempo sobre a sua vida, etc, etc. Aí sobem os likes, os coraçõezinhos começam a subir, os aviãozinhos disparam, você fica conhecido. Mas Deus não nos chamou para isso. Se isso acontecer vez ou outra, é vontade de Deus, soberania do Senhor. Mas nós estamos aqui para anunciar o evangelho do reino de Deus até que ele volte. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos de todas as nações, disse Jesus. Mateus 28, versículo 19 e 20. Marcos 16, versículo 15 e 16. Isso ele nos mandou fazer. Discípulos.
E eu não faço discípulos profetizando sobre ele todo dia e toda hora. É interessante, sim, eu tenho recebido muitos telefonemas. Hoje foi um dia especialmente movimentado. Só internacionais foram 2 ligações. Uma de Portugal e uma de Moçambique. Entre outras de outros lugares do Brasil. E sem querer julgar ninguém, porque eu não estou aqui para isso. Muitos, ore por mim, eu preciso de uma bênção. Você precisa de uma bênção ou você precisa do Senhor na sua vida? É diferente. Você precisa de uma resposta ou você precisa do Deus que tem resposta na sua vida? A palavra que Deus me deu foi exatamente em cima dessa citação do caco de telha. Querido, se tudo que me sobrar for um caco de telha, eu tenho que ter a presença de Deus no caco de telha. E Jó tinha. O que ele tinha para se coçar já não tinha mais nada. Ele estava vestido com roupa, como se fosse pano de saco, deitado sobre as cinzas, com o corpo absolutamente doente. E o que ele tinha nas mãos era um caco. É o que ele tinha à sua mão, ao seu alcance. E com isso ele se coçava. Mas com isso ele tinha a presença de Deus. Com isso seus lábios não pecaram. E com isso Deus era com ele. O diabo pôde tirar tudo, com a permissão de Deus, mas o diabo pôde tirar tudo que Jó tinha. Mas uma coisa eu quero lhe dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Deus, na sua vida, a presença dele, não tenha dúvida, assim como Jó, o diabo não pode tirar. Ele pode tirar muita coisa, com a permissão de Deus, eu repito. Que nem as folhas das árvores caem, se o Senhor não permitir. Não tem jeito. Deus permitiu essa pandemia. Eu não estou dizendo que ele deu causa à pandemia, mas ele permitiu. Se não permitisse, ela não aconteceria. O que Deus não permite não acontece, porque nada se sobrepõe à vontade dele. Mas lembre-se, diante dessas circunstâncias terríveis, nem assim Satanás pôde tomar de Jó a presença de Deus. Que tem gente que por muito menos, porque, por exemplo, houve um problema no casamento, já é o suficiente para abrir mão da presença de Deus. Não. E depois, como é que conserta isso? Eu busco a presença de Deus. E se Deus entender, ele pode restaurar o casamento. Mas eu quero Deus. Tem gente procurando o casamento. Procure a Deus. E se isso for agradável aos olhos dele, ele traz de volta o casamento. Deus não pode vir depois de coisa alguma, nem de pessoa nenhuma. Jesus disse, aquele que não deixar significa colocar em segundo plano, pai, mãe, irmão, tio, tia, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Mas eu preciso. Ok, mas vamos buscar a Deus. Buscando a Deus, ele pode me restaurar. Buscando a Deus, ele pode me dar de volta. Sendo fiel, ele pode restituir. A Bíblia diz, em tempo de restituição, restituir-vos-ei os anos perdidos. Tem gente que fala, mas já se passaram tantos anos. E vem a palavra de Deus e diz, eu restituirei os anos perdidos. Os anos que foram consumidos pelos gafanhotos.
Tem o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador, ou seja, veio um enxame de gafanhoto, consumiu o que sobrou, veio o segundo, consumiu o que sobrou, veio o terceiro e consumiu até o talo da sua plantação. Mas o Senhor pode restituir em dobro. Mas então o que eu tenho que fazer? Busque a Deus. É a famosa frase, eu quero o Deus da bênção, não a bênção de Deus. A bênção de Deus pode ser uma consequência. Mas eu tenho que buscar a Deus, a presença de Deus. Jó não perdeu. Foi essa palavra que ardeu na tarde de hoje no meu coração. Jó não perdeu a presença de Deus. E olha que situação caótica. Quantos de nós sobreviveríamos a uma situação como a que Jó sobreviveu? E aí sim, a gente pode entender o significado daquela belíssima canção que diz: sobrevivi adorando. Sobrevivi adorando. Jó sobreviveu adorando. Jó sobreviveu adorando. E ainda intercedendo pelos amigos. A situação de Jó era tão crítica, se você continuar lendo o final do capítulo 2, os amigos dele se aproximaram, Elifaz, Zofar e também Bildade. Eles se aproximaram e eles ficaram tão horrorizados que eles não falaram nada, eles ficaram ali com Jó por dias, chorando junto. Porque é o tipo de situação que você não tem nada para dizer, você chora junto. E a Bíblia dá respaldo para isso, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Se eu tenho Deus na minha vida, eu tenho tudo. Na verdade, Satanás achou que tirou tudo de Jó. Mas o tudo de Jó era o Senhor. E Satanás não pôde tirar. Em algum momento, talvez, Satanás tenha achado, tirei tudo dele. Porque o tudo dele era a presença de Deus. E num caco de telha estava a presença de Deus. Com chagas, tumores. Não preciso dizer que feridas cheiram mal. Juntam moscas. Não preciso dizer isso. Nessa situação, cheirava mal. Juntava mosca. Nessa situação ele tinha um caco de telha. E a presença de Deus estava no caco de telha. E aí a gente olha para nós e diz assim: Senhor, eu perdi meu emprego. Isso é motivo para deixar a presença de Deus? Meu marido foi embora. Isso é motivo para deixar a presença de Deus? Então o marido é mais importante do que Deus? Então o emprego é mais importante do que Deus? Davi, ele poderia lidar com qualquer situação. Até do trono ele abriria a mão. Mas ele não abriria a mão da presença de Deus. Moisés abriria a mão até da terra prometida. Como está escrito em Êxodo capítulo 33. Porém, da presença de Deus, Moisés não abriria a mão. Disse Moisés: não me faça subir daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo. Nesta noite, eu quero concluir esta palavra, te dizer o seguinte: ainda que te sobre apenas um caco de telha, não abra mão
da presença de Deus. Porque a presença de Deus é tudo. A Bíblia fala que Cristo é tudo em todos. A presença dele é tudo. Não me faça subir daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo. Deus abençoe a sua vida. A gente volta meia-noite para clamar. E por hora eu me despeço. Deixo aqui um abraço para você. Fica o convite para voltarmos e clamarmos a presença de Deus. Deus te abençoe, um forte abraço, fique com Deus. Até mais tarde. Tchau, tchau.